Abriu lá Romanos capítulo 12. Quero convidar você então a fechar os seus olhos mais uma vez e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer a Ti por esse encontro hoje, por esse culto, por essa celebração, ó Deus, aonde o público é de um só, é o Senhor Jesus. É o Teu nome, Senhor, que queremos engrandecer e glorificar aqui. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor mude, que o Senhor transforme o nosso coração a cada dia, a cada momento. E que saímos daqui, ó Deus, totalmente diferentes da forma que entramos. Pois estamos na Tua presença, na presença de um Deus que é vivo, um Deus que ressuscitou e que está entre nós. Por isso, Senhor, não permita que a gente saia do jeito que entramos. Se entramos aqui, talvez sem esperança, ó Deus, que encontremos agora esperança em Cristo Jesus. Se entramos aqui, Senhor, preocupados, que coloquemos diante do Senhor as nossas ansiedades e preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós. Se entramos aqui, ó Deus, talvez sem um consolo, o Senhor nos convida a ir até o Senhor, pois o Senhor nos dá descanso, o Senhor nos dá consolo, o Senhor nos dá conforto, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Se entramos aqui, Senhor, alegres, que possamos sair daqui jubilosos, que possamos sair daqui, ó Deus, ainda mais felizes, porque renovamos as nossas forças em Ti. E agora, Pai, da mesma forma que o Senhor já falou, antes do culto começar, através da conversa, de um sorriso de um irmão e uma irmã, através dos louvores que o Senhor falou conosco, fale agora através da Tua palavra. É assim que eu oro, Pai, em nome daquele que está aqui e que vive, Cristo Jesus. Amém e amém. Romanos 12, você deixa ligado, você deixa aberto, eu vou ler só até o verso 5, mas nós vamos passear em todo o capítulo 12 dessa carta. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado e a todos os outros. Até o verso 5. Romanos, essa carta do apóstolo Paulo, uma carta que vem falar sobre fé, sobre o exercício da fé, sobre como o cristão precisa se comportar. Dos capítulos 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele vem assim, mais trazendo doutrina. É como se ele estivesse falando de teorias, lógico, dentro da realidade cristã, trazendo ali os ensinos de Cristo, a ética. E agora ele vem do capítulo 12 em diante, ele vai falando mais sobre as questões da prática daquilo que ele falou. E esse capítulo 12, ele é bem especial porque ele vai falar sobre a prática dos relacionamentos. Como que a gente deve se relacionar. E ele vai ensinar aqui que nós precisamos nos relacionar com 4 pessoas. Aprender a se relacionar com 4 pessoas. A primeira pessoa é o próprio Deus. Ele vai ensinar que a gente precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Depois ele vai dizer que a gente precisa aprender a se relacionar com nós mesmos. Como que a gente se conhece, como que a gente lida com a gente mesmo. E ele vai depois dizer que a gente precisa aprender a lidar com o próximo. Ele vai trazer um pouco sobre o relacionamento da família cristã, mas também a gente pode aprender a relacionar-se com o próximo. E por fim ele vai ensinar que talvez seja o mais fácil, como que a gente se relaciona com pessoas difíceis.
Ele veio trazer aqui a palavra inimigos. Mas eu queria falar sobre pessoas difíceis. Como que você se relaciona? Pensa aí numa pessoa difícil. Quem sabe hoje você aprende a se relacionar com ela. E o apóstolo Paulo, nessa carta, nesse capítulo, ele vai nos dizer o seguinte: olha, a gente está em construção. Já alguém disse, não me lembro quem, que cada cristão deveria andar com uma placa ou uma camisa escrito em construção. Porque todos os dias a gente precisa entender que a gente está melhorando. Nós estamos no caminho de sermos perfectíveis, e um caminho de sermos melhorados. Por isso que nós erramos, por isso que a gente perde a cabeça, e por isso que a gente se estressa, por isso que rola aí nos casais o DR, né, vai discutir a relação, porque a gente está em processo. Nós ainda não chegamos ao processo de sermos perfeitos. Isso acontecerá no dia que o Senhor chamar nossa senha, ou Ele voltar e levarmos e nos encontrarmos com Ele na glória. Então nós estamos em construção. Uma vida que precisa ser transformada a cada dia. Você já parou para ver? Você melhorou de 5 anos para cá? Se não melhorou, a gente precisa depois conversar e você precisa rever a tua vida cristã, porque a gente vai melhorando. Tem uns que pioram, mas a gente precisa ir melhorando, mudando aquilo que está no nosso coração, entendendo que é Deus que cuida da gente. Ontem eu achei muito interessante, eu comentei isso com a Paula quando nós chegamos, e os irmãos viram no grupo lá que meu carro foi roubado. Está lá com o vidro estourado. A Paula ficou mais irritada e apavorada do que eu. E há uns anos atrás seria realmente o contrário. Não é porque tem seguro. É porque eu olhei, é bem material. É coisa que dá para ajeitar. Relacionamentos quebrados nem sempre dá para arrumar. E quando a gente arruma, ele fica com muito defeito. Com muita marca. Por isso, queridos, zele pelos relacionamentos. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar hoje. Primeiro ele vai dizer, como eu disse, que a gente precisa desenvolver os relacionamentos com Deus. A nossa intimidade com Deus. Porque tudo, irmãos, a nossa vida começa com Deus. Se você for ler a carta de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, eu não vou ler, mas você depois leia, se possível todo o capítulo, mas a partir do verso 18, o apóstolo Paulo começa a dizer que Deus entregou à geração as suas próprias paixões, e que esse Deus se fez conhecido. Provavelmente citando lá o Salmo 19, que toda a natureza manifesta a glória de Deus. Então Deus se fez conhecido, Deus se faz conhecido. E ali ele vai dizer, e eles abandonaram a glória de Deus, preferindo amar, adorar a outros animais, a outras pessoas, a idolatria, e se afastaram da glória de Deus. Aí depois que o apóstolo Paulo fala sobre isso, que os seres humanos abandonaram a Deus, ele dá uma lista enorme de pecados. Que esses seres humanos, que somos nós, ao se afastar da presença de Deus, começaram a praticar esses pecados. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que quando o meu relacionamento com Deus é quebrado, eu começo a deixar de ser humano. E eu volto a ser uma criatura sem o sopro, ou melhor, com o sopro de Deus, mas eu não desenvolvo esse sopro. Eu começo a me distanciar de Deus. E eu começo a me deformar. A imagem de Deus em mim começa a ser deformada, porque eu me afasto da presença de Deus. E aqui em Romanos 12:2 diz: irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele mostra que Cristo, ele se entregou na cruz por nós, um sacrifício vicário, ou seja, uma troca, ele substituiu com você o lugar na cruz.
E ele vai dizendo que esse culto, essa adoração é o que dá esperança para a nossa vida. Porque quando ele foi para aquela cruz, ele nos deu uma nova vida. E nós agora precisamos aprender a prestar um culto a ele. E ele vai dizer como que é esse culto. Esse culto que leva a esse relacionamento com Deus. Ele vai dizer, olha, primeiro os corpos de vocês precisam ser consagrados. Não pode ser um culto de qualquer jeito. O verso 1 ele fala, né, que a gente precisa ter um corpo, um sacrifício vivo, um corpo que glorifique a Deus. O apóstolo Paulo usa aí essa palavra apresentar, e quando ele diz apresentai vossos corpos, ele está dizendo, olha, se entregue, se apresente de uma só vez, não é em parcelas. O que ele está dizendo é o seguinte, não dá para adorar e ter um relacionamento com Deus parcelado. Ou seja, eu venho no domingo, hoje, eu adoro a Deus, levanto mão, canto, faço careta santa, entrego o dízimo, vou embora, e de segunda a quarta ou quinta, dependendo do dia do teu PGM, eu vivo de qualquer jeito. Aí quando eu chego no PGM, no pequeno grupo, ali aí eu visto de novo a capa cristã. O que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, apresentem o seu corpo inteiro, todos os dias, todos os momentos, porque Deus está com você todos os dias e todos os momentos. Então o teu culto não é parcial, o teu culto é inteiro, o teu culto é completo. Ele ordena que a nossa entrega seja definitiva ao Senhor, e não em partes, e não em momentos. Imagina o seguinte, você comprou alguma coisa a prestação, você está pagando alguma coisa a prestação? Levanta a mão quem está pagando alguma coisa em prestações aí. Isso aí, irmãos. Bom brasileiro tem prestação para pagar. Imagine o que você comprou aí a prestação. Então você vai pagar a primeira, vamos dizer que você ainda vai pagar a primeira parcela. Aí você, não sei, vamos imaginar aqui, você comprou um carro parcelado. Aí você foi lá na concessionária, gostou, eu quero levar esse carro aqui, eu quero levar em 48 parcelas. E aí você assina lá a documentação, enfim, e aí o vendedor fala assim, agora é o seguinte, hoje você sai daqui, você vai pagar a entrada, tá? E você sai daqui hoje com a roda da frente do lado direito. Aí você vai, mas... Fala, não, você comprou em 48 vezes, a gente vai te entregar o carro em 48 partes. Ficaria legal assim? O que você acha? Não dá, né? E por que a gente faz isso com Deus? A gente se entrega em partes para Deus. O nosso relacionamento com Deus é dessa forma. É repartido. A gente não se entrega completamente para Ele. O nosso relacionamento não é inteiro com Deus. Muitas vezes a gente conhece o Deus Salvador, mas a gente ainda não se entregou ao Cristo Senhor. A gente sabe que Ele é o nosso Salvador, mas a gente ainda não o aceitou como Senhor da nossa vida. A gente se entrega por partes, por pedaços. Da mesma forma que eu não quero um carro em partes, não quero uma roupa, as irmãs não querem um vestido em partes, a gente compra e quer inteiro. O Senhor nos comprou com o seu sangue, e Ele espera que a gente se entregue por Ele e a Ele completos. A nossa sociedade, irmãos, é uma sociedade que valoriza muito o corpo, assim como o nosso Deus. Maringá, por exemplo, a cada dia abre uma academia nova. Não sou contra, ainda que não pratico, mas não sou contra. Estão lotadas. O nosso Deus espera que, da mesma forma que a gente queira valorizar o nosso físico, a gente valorize o nosso corpo como algo agradável, entregue a Ele, saudável, dedicado, a nossa juventude, as nossas experiências, que sejam colocadas e entregues nas mãos dEle para que a adoração seja real. Porque antes a gente oferecia a nossa vida ao pecado. Romanos 6 vai dizer, portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecermos aos nossos desejos.
Tampouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos. Apresentai vossos membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O nosso corpo é uma oferta e sacrifício vivo. A nossa boca precisa ser usada para falar as bênçãos de Deus. Os nossos dons, que daqui a pouco falarei sobre eles, precisam ser dedicados ao próximo. Os nossos talentos, a nossa profissão. A tua profissão precisa ser usada para abençoar as vidas. Nós precisamos glorificar a Deus de todas as formas, de todos os jeitos e com todo o nosso corpo. A nossa mente, que inclusive tem sofrido muito nos últimos tempos, precisa cada dia ser transformada pelo Espírito Santo. Porque a nossa mente tem sido enganada muitas vezes pelas situações e pela nossa sociedade. Quando o apóstolo Paulo fala que as nossas mentes precisam ser transformadas, ele está dizendo, olha, as mentes de vocês têm que tomar cuidado para que não entre na forma desse mundo. Quando você vai fazer um bolo, você pega aquela forma e o bolo normalmente fica do formato da forma. Se você pega lá uma forma de coração, como é que ele vai sair na hora que você tirar do forno? Vai sair redondo? Se sair redondo, ficou esquisito. Vai sair o formato de um coração. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, as mentes de vocês pertencem a Cristo, e a mente de vocês não podem tomar a forma desse mundo. Você não pode deixar que a forma aqui desse mundo, que é uma forma flácida, é uma forma que toda hora muda, não tem valor. Os valores desse mundo toda hora são distorcidos, não vêm influenciar a tua vida. Se você lembrar, algumas semanas atrás, nessa série de mensagens do Evangelho, eu falei que a igreja tem que tomar cuidado para não se enculturar. Fazer com que a cultura da sociedade traga os valores dela para dentro. E a gente se perca. A gente deixa até de saber como que é ser igreja. Porque, na verdade, a nós que pertencemos a Cristo, aonde nós chegamos, ali é que precisa haver diferença. Aonde nós chegamos, as pessoas já precisam olhar, e lógico, olhar com bons olhos, e ver que ali tem um servo, uma serva de Deus. E o ambiente precisa melhorar. O ambiente precisa ser diferente. Porque chegou a luz. Porque até onde eu sei, principalmente os evangelhos dizem que nós somos filhos da luz. Se a gente apagar todas essas luzes aqui, a gente vai ficar no breu aqui. É isso que os evangelistas, nos evangelhos dizem, olha, assim como essa luz que clareia, mostra tudo, eu e você precisamos ser assim. Não podemos adotar os padrões externos dessa sociedade. Nós precisamos sim levar os padrões de Cristo não de uma forma legalista, não de uma forma inquisitória, mas através de um viver que representa realmente Cristo. Um viver como está na visão da nossa igreja, que é ser a representação visível de Jesus aonde nós estivermos. As pessoas precisam olhar e falar, você é diferente. O que te faz diferente? É a roupa, é a voz. Aí você fala, não, é Jesus. É Jesus. Se nós adotarmos os padrões exteriores, os padrões dessa sociedade, desse mundo, irmãos, nós com certeza nós vamos ser consumidos pela angústia. Nós vamos ser consumidos pelas ansiedades que esse mundo traz. E a gente não vai ter paz. Semana passada, os irmãos lembram, eu tirei uma semana de férias. E nós fomos visitar alguns irmãos na antiga cidade que pastoreei. E aí, uma das irmãs não sabia da minha doença, a gente conversando, ela falou, o senhor está com medo? Eu falei, não.
A gente fica meio assim mexido, mas medo não. Eu primeiro não tenho medo porque se o Senhor na mesa de cirurgia chamar, eu já sei que eu vou estar com Ele. Então, o medo já não está aí. Segundo, não estou com medo porque minha vida é dele. E Ele sabe o que é melhor para mim. A gente fica preocupado, lógico. Igual sexta-feira o irmão falou, se o senhor dissesse que nem preocupado estava, eu ia falar que o senhor precisa de um psiquiatra. Não é nem psicólogo, do psiquiatra. Mas, irmãos, quando nós entendemos que a nossa vida está nas mãos dele, do nosso Deus, a gente tem paz, a gente tem tranquilidade. Ele dá uma tremida, porque somos seres humanos, tem sangue na veia. Mas, se a nossa vida e o nosso relacionamento, que o apóstolo Paulo em Romanos 12 está dizendo, não estiver ligados a Ele, a gente tem angústia. E ser angustiado, ou estar angustiado, traz aquela ideia de estar sendo imprensado, pressionado. Parece que a gente está entrando num buraco que cada vez mais vai apertando, e a gente vai se sentindo sem ar. Parece que falta o oxigênio. A angústia é essa ideia de pressionar. E quando a gente não tem Cristo, nós somos pressionados pela falta de paz. A palavra que o apóstolo Paulo usa aí para essa mente transformada, para essa forma que o mundo traz, são duas palavras que ele vai mostrar ali. A primeira palavra no grego, que traz a referência de uma forma que muda todo dia, de algo que está toda hora mudando, não é sólido. A palavra lá é esquema, que está sempre mudando, está sempre modificando, e daí provavelmente vem essas ideias dos esquemas de corrupção, os esquemas que o mundo faz. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Agora se fala de uma coisa, amanhã se fala de outra, não tem solidez. E como disse o sociólogo Bauman, é uma sociedade que é líquida, que não tem algo firme. E a gente vê que essa sociedade se perdeu faz tempo, e há algum tempo atrás falei, uma das coisas que perdemos na nossa sociedade é a família, como algo que era a coluna dessa sociedade. E a partir do momento que a família tem sido tirada como coluna da sociedade, a gente vê como a sociedade está denegrindo cada dia mais. Isso que o apóstolo Paulo já começa dizendo, é uma forma que se muda toda hora. E que ela é mutável. E aí ele vai usar a palavra morfe, que vem da nossa palavra, perdi aqui a palavra, daqui a pouco eu acho, que é aquilo que acontece com a borboleta, metamorfose. Que vai mudando. Ainda que a gente precisa sofrer realmente uma metamorfose, ou seja, mudar para melhor, a nossa sociedade ela nunca muda para melhor. E aí a gente precisa pegar essas palavras, e uma das traduções, uma das formas usadas dessa palavra morfe, que é transfigurar. E aí a gente encontra lá em Mateus capítulo 12, verso 2, que diz que foi transfigurado diante deles, quando Jesus foi transfigurado e apareceu Moisés e Elias, e ali teve uma reunião entre Jesus, Moisés, esse profeta, e Pedro e os demais discípulos ficaram ali animados, que não queriam nem sair daquele monte. E que eu aprendo que, sendo essa transfiguração também, dessa transformação que Paulo fala, aonde eu estou, eu preciso ser tão diferente que as pessoas querem ficar perto de mim, porque o meu relacionamento com Deus é muito íntimo. Querido, primeira coisa que a gente precisa entender hoje, que se estamos em construção, melhorando a cada dia, eu preciso ter intimidade com Deus. Como que eu tenho intimidade com Deus? Simples, orando, lendo a palavra dele, tendo comunhão com os irmãos, tendo uma vida que eu busco realmente a Deus, as minhas devocionais, meu tempo com Ele, ouvindo a voz dEle.
Segundo relacionamento que Paulo vai nos ensinar em Romanos 12 é que eu preciso ter um relacionamento comigo mesmo. E parece meio estranho, né, falar isso, mas tem gente que não sabe se relacionar consigo. Olha os versos 3 a 8. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Verso 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se ninguém tem o dom de profetizar, se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O cristão é uma pessoa que precisa ter uma visão correta de si mesmo. O que é isso? Eu preciso entender quem eu sou, quais são as minhas limitações, aquilo que Deus me deu, pedir a Deus que me sonde. Por exemplo, eu não sei cantar. Não tem vergonha nenhuma de dizer isso. Mal bato palma, você já viu, né? Não sei, você viu ali, eu não bato. Já falei, não olhe para mim batendo palma. Olha aqui para a Luana que bate palma, olha para a Cléria. A Cléria já falei que ela tinha que ficar aqui na frente, aqui, ó, puxando o povo. Mas não olha para mim, que eu não sei bater palma. Eu sei disso. Eu sei daquilo que eu sou capaz. E quando a gente entende aquilo que eu sou, aquilo que eu sei fazer, é ali que eu preciso me aperfeiçoar. É ali que eu preciso me dedicar mais. As outras coisas que eu não sei que tenho desejo, eu posso tentar. Já tentei tocar teclado. Pelo que pareça, as teclas me atrapalharam. Aí fui pro violão. As cordas foi um problema. Eu descobri, Deus não me deu o dom da música. Aí deu pro meu filho. Aí que beleza. Ele toca. Gostava de jogar bola, até o dia que me arrebentaram a perna, parei de jogar e falei, agora entendo que não é mais meu tempo, mas ele gosta. Então eu torço por ele. Então eu sei dos meus limites. O cristão precisa ter uma avaliação honesta de si. O verso 3 que lemos, ele diz, pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tem um conceito equilibrado. E aí, a gente precisa entender que há dois perigos nesses conceitos. E por isso que ele diz que precisa ter um equilíbrio. Por quê? Primeiro conceito que eu preciso tomar cuidado é eu não me achar superior demais. Achar que porque eu sei fazer algo, eu sou melhor do que o outro. Achar que porque o meu irmão pecou e eu não, eu sou melhor do que ele. Enquanto Gálatas vai dizer o seguinte, você que acha que está de pé, você que acha que está de pé, tome cuidado. Primeira coisa que preciso para buscar esse equilíbrio é tomar cuidado para que eu não me ache superior a ninguém. Mas ele também vai dizer nesse equilíbrio que eu preciso tomar cuidado para mim não me achar inferior. Não me achar a alguém que não é capaz. Porque isso também gera um pecado em mim, que é o pecado da murmuração. De sempre reclamar, de achar que Deus não tem me abençoado, que tem abençoado o outro ou a outra. E aí ele diz, olha, tem um equilíbrio. E alguém já disse que a gente não deve se achar pouco, ser amado por Deus. E o equilíbrio é esse, entender que Deus me ama. É entender que eu sou amado por Deus. E se eu não cheguei no patamar que eu queria ainda, e se é desejo dele, eu vou chegar. Mas eu preciso entender esses meus limites. Entender que eu posso chegar, não porque o outro já chegou. Mas é entender que devagar eu vou. Comentei recentemente
tanto na reunião da nossa associação, quanto na Assembleia da Convenção, que eu fui indicado por um monte de coisa. Em todas elas eu declinei. Nessa última por questões pessoais, questões de saúde. Mas na outra, da associação, me indicar para presidente, vice-presidente, eu lá levantava a mão, declino. Aí alguém sentou do meu lado, tu não gosta? Eu falei, não preciso disso. Um dia vai chegar a minha vez, mas eu não preciso disso para trabalhar. Nem ser inferior, nem ser superior. É saber que eu não preciso, e trabalho mesmo. Assim é você, querido. Tenha um conhecimento real de quem você é. E a primeira coisa para você ter esse equilíbrio, Deus te ama. Sabia que Deus te ama? Olha para alguém e diz assim, ó, Deus te ama. Agora, devolve. Repete para a pessoa que você ouviu. Deus te ama. Pode falar, fala sem vergonha. Seja sem vergonha ao falar agora. Que é verdade, Deus ama você, queridos. Isso é que traz equilíbrio. A outra coisa que o apóstolo Paulo ensina sobre nós mesmos é que o cristão tem uma compreensão correta dos seus dons espirituais. Irmãos, todos nós temos dons, está aí dos versos 4 a 6. E os dons é para abençoar a vida de outros, é para ministrar sobre outros. Os dons, e ele vai até usar o exemplo do corpo, que o nosso corpo tem vários membros, tem órgãos funcionando, você não está nem vendo. Para que você esteja aí sentado, eu esteja aqui em pé, vivo, funcionando. E assim a igreja, irmãos, a igreja, quando não trabalha e não funciona como corpo, ela padece. Porque aí alguns desse corpo, alguns órgãos desse corpo chamado igreja, trabalham em dobro. E aqui eu abro um parênteses. A nossa igreja tem sido um corpo que está doente, porque está trabalhando, alguns membros, alguns órgãos desse corpo está trabalhando demais. Então está doente. Isso tem feito com que a gente ore mais. E a gente precisa despertar para isso. Fecha parênteses. Assim é como o nosso corpo. Se um dos teus rins parar, vai sobrecarregar o outro. Se um dos pulmões pararem, sobrecarrega o outro. Mas só que sobrecarrega outros órgãos também, o coração. Ele vai ter que bombear mais sangue. Enfim, vai por aí afora. Quando eu entendo os meus dons e sei que Deus me capacitou com pelo menos um dom, e todo cristão tem pelo menos um dom, eu abençoo a vida de outros. Abençoo a igreja e abençoo a sociedade. O apóstolo Pedro vai dizer: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-se como transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o como a força que Deus provê, de forma que cada uma das coisas que Deus, em todas as coisas, seja Deus glorificado mediante Jesus Cristo, e que sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Múltiplas formas no original é múltiplas cores, que é a mesma palavra que é direcionada para a graça. Então ele está dizendo que nós estamos cheios da graça de Deus, e que estando cheios da graça de Deus, nós precisamos abençoar a vida de outros. E quando eu começo a entender isso, irmãos, eu começo a ter o terceiro relacionamento construído, moldado e transformado, que é o relacionamento com os outros, ou com os meus irmãos. Os versos 9 a 16, ele vai falar do amor sincero. Ele diz, olha, odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhe falte o zelo, seja fervoroso no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos, em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem, alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram,
tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ele dá uma lista aqui de como que eu me relaciono com os meus irmãos, com o meu próximo. O amor ele deve ser regado, ou ser o regador dos nossos relacionamentos. É isso que ele está dizendo. O nosso amor, o amor do Senhor sobre nós, o amor ágape precisa ser o sistema circulatório do nosso corpo, principalmente como corpo e igreja. Porque se não for o amor a preencher o nosso coração, o amor do Senhor, a gente não tem relacionamento com os irmãos. Porque primeiro, a gente pensa diferente, a gente é um ser diferente. É só olhar o casamento. São dois seres diferentes, de cultura diferente, que vieram de família diferente, que resolvem se casar. Primeiro, segundo ano, beleza. Terceiro ano, pronto. Já começa a falar do bafo, falar do cabelo, começa a falar disso aqui, daquilo lá. Porque não aprendeu ainda a se relacionar, não aprendeu essas questões de convivência. E assim é a igreja, irmãos. Nós somos corpo, nós somos uma família. E como família, onde tem gente, e onde tem gente tem problema, ou não? Só tem um lugar na face da terra onde tem gente e não tem problema. Ali perto da Cerro Azul tem um, e lá no cemitério Parque tem outro. São os únicos dois lugares. Tem gente que não tem problema. É uma sociedade onde não tem discussão. Agora, onde tem gente viva, pensante, aí a gente precisa aprender a se amar e a se relacionar, porque esse é o desejo de Deus para você e para mim. Quando Paulo diz que o amor deve ser sincero, ele está dizendo que nós não devemos ser atores na igreja. A sinceridade que ele diz para a igreja de Roma, e agora para você e para mim, é que eu não tenho que fazer um sorriso só para ser um ator com você. Mas essa sinceridade em amor precisa ser praticada. Se o irmão fez algo para mim que eu não gostei, vamos sentar aqui, irmão, vamos conversar, porque eu não gostei do jeito que você fez. Não entendi. Vamos conversar? E vamos orar junto? Essa semana eu falei para um pastor, um colega, que eu tenho orado sempre para que a nossa igreja seja aquela igreja onde o roto, ou seja, o roto traz aquela ideia da coisa velha, aquilo que não tem valor para alguns, o roto, dê a mão ao rasgado e saiam junto dizendo: a gente só presta porque estamos em Cristo. Porque, irmão, sem Cristo eu não tenho valor nenhum. Sem Cristo eu estou destinado à perdição. E é Cristo que nos faz ter relacionamentos, é Cristo que nos faz conversar, é em Cristo que faz a igreja dele avançar. Porque se não fosse a obra do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, você acha que a igreja duraria tantos anos, tantos séculos, como ela tem durado? É Cristo que nos sustenta. E esse relacionamento precisa ser sincero em Cristo. Uma das minhas maiores crises depois que eu descobri minha doença foi que as pessoas perguntavam para mim assim: você está bem? E eu falei com o Apolo: respondo o quê? Aí a gente descobriu uma frase que ajudou: estou caminhando. Estou caminhando. Que bem não está, mas estou caminhando. Porque se eu falasse estou bem, não estou bem, então estou mentindo, então não estou sendo sincero. Agora estou caminhando. Caminhando por quê? Tem gente que pergunta, aí eu falo. Se eu não pergunto, continuo caminhando. Ser sincero é isso. Irmão, você está bem? Cansei de ouvir isso aqui na igreja. Irmão, você está bem? Estou. Aí durante a semana alguém me manda uma mensagem: pastor, ora pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou pelo meu filho, ou pela minha esposa, enfim. Não está nada bem, está assim, está assim. Eu respondo, mas eu perguntei se estava bem, disse que estava. Não foi sincero. A igreja, ela não pode ser um agrupamento. A igreja, ela não pode ser conhecida só como uma reunião de amigos.
A igreja ela precisa ser reconhecida como uma família, onde se ajuda, onde se ora, caminha, onde tem relacionamento, onde tem sinceridade. O cristão não pode amar só de palavra, tem que amar de verdade. Inclusive é isso que a nossa sociedade tem esperado de nós. Nós amemos de verdade. Que a gente realmente compartilhe as nossas necessidades com os santos e reparta também, até mesmo os bens, se for preciso, para que não haja necessitados. Olha o verso 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Ele ainda vai mais além disso. Pratiquem a hospitalidade. A igreja precisa ser hospitaleira. Porque o mundo que a gente está é um mundo que tem um afã só de ter, de obter. Só você olhar, a gente já começa com o sistema que nós temos, que é o sistema capitalista, é o sistema só de ter. Quanto mais, melhor. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Tem gente que passa um rio com um sorrisal na mão que não entra água, que não abre a mão. Mas do mesmo jeito que eu não abro para dar, eu também não abro para receber. O cristão precisa ser aquele que se doa. Que quanto mais nós damos, pelo que pareça, mais o Senhor nos abençoa. E isso também envolve o bolso. Irmãos, nós precisamos ser mais generosos com nossos bolsos. Estamos aí falando de campanha de missões estaduais. A irmã perguntou das igrejas. O Paraná tem mais de 200 cidades sem um trabalho batista. E eu vou mais além nessa ferida nossa. Maringá, acho que está em 450 mil habitantes. Quem trabalha na prefeitura, me ajude aí. Deve estar perto disso. Só tem 9 igrejas batistas. Aí quem não é da igreja batista fala, mas o senhor só está falando da batista? É, porque eu sou da batista. Se eu fosse da metodista ou de outra igreja, eu falaria de lá. O que isso quer dizer, irmãos? Que a gente precisa ser mais generoso. Quando a gente vê o alvo da nossa campanha de missões, 500 mil, e eu já falei isso aqui, é um alvo que se alcança assim, sem esforço, porque nós somos 51 mil batistas no Paraná. Faz as contas se cada um der R$10. Porque nós não somos generosos. E essa crise está mostrando que Deus não está nada satisfeito com o povo dele. Porque nós não somos generosos. A gente precisa ser o povo que não é solitário. Que temos também sido solitários na nossa vida cristã. As pessoas não sabem nem que a gente é cristão. Onde a gente trabalha, onde a gente convive. A gente não fala. A gente não age, irmãos. E a irmã falou aqui no momento de missões que pregar o evangelho não precisa fazer faculdade de teologia. Fale com a tua vida. Mas a gente prefere ser solitário, mas a gente precisa ser solidário. Quando eu entendo que os meus relacionamentos com o próximo, eu começo a ser solidário com esse próximo. A gente precisa também, nessa questão da solidariedade, de ser solidário, e ele vai dizer que chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram, ou seja, conviva com as pessoas, seja ali esperança, seja ali um canal de Deus. Porque quando eu começo a entender que eu preciso ter um relacionamento com Deus, eu preciso me entender e ter um relacionamento melhor comigo mesmo, e eu consigo desenvolver o meu relacionamento com o próximo e com o meu irmão, eu consigo com maior facilidade ter relacionamento com quem é difícil. Pensa numa pessoa difícil na tua vida aí, irmãos. Não precisa olhar para o lado, por favor, não olhe para o lado. Não olhe para trás. Todo mundo tem alguém difícil na vida. É um vizinho, é um parente. Olha, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos.
Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Irmãos, conviver com pessoas que a gente ama é uma maravilha. Viver com gente que a gente ama é uma paz. Viver com pessoas que, assim, são, como a gente chama, chatos, a gente engole. A gente suporta. Agora, viver com gente difícil, e aqui o apóstolo Paulo chama de inimigos, porque ele está escrevendo, irmãos. A gente precisa entender a história dessa carta. Ele está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida. Uma igreja em que as pessoas eram jogadas nas covas dos leões para serem mortos, comidos pelos leões. Ele está falando para uma igreja onde Nero taca fogo em Roma e bota a culpa nos cristãos. Ele está falando para uma igreja onde os cristãos eram empalados depois de mortos e acesos como tochas para iluminar as ruas de Roma. E ele está dizendo assim: olha, não se vinguem, não peguem espadas para matar os teus inimigos. Mas se ele disser, chegar a bater na tua porta e falar assim: eu estou com sede, dá água. E ele está dizendo para os soldados, faça isso para os soldados romanos, porque eram eles que perseguiam, eram eles que prendiam, eram eles que matavam. Se ele tiver fome, dá para ele um pão, mesmo que você tenha um só, corta no meio e dá o outro pedaço. Ele não está falando para gente que às vezes tem um vizinho que na hora do teu descansar liga um som alto, fica até de madrugada. Quem mora perto da igreja sabe o que eu estou falando. Que fica até de madrugada, 3, 4 horas da manhã, com o som numa altura. Ele não está falando disso. Se o problema da igreja de Roma fosse esse, o pastor da igreja de Roma ia levantar a mão para o céu e dizer: eu estou no céu. Mas ele está dizendo: olha, com as pessoas difíceis a gente precisa aprender a lidar. Ele dá 5 dicas aqui e prometo que vou ser breve. Primeira dica, ele diz, ou primeira lição: não venha retaliar, não retalie, não seja vingativo. Ele diz no verso 17: não retribuam mal com mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Receber o mal não é para devolver com mal. Hoje a gente vive num tempo muito difícil. A gente vive num tempo que tudo vira agressão. Até festa de aniversário. Por causa do tema. Vai lá e mata o cara. Tudo hoje virou motivo de agressão. A gente tem medo no trânsito de buzinar, porque a gente não sabe o que vai acontecer se buzinar. Então o apóstolo Paulo está dizendo: faça a diferença. Porque se você devolver, pagar o bem com o mal, isso é demoníaco. Pagar o bem com o mal. Se você pagar o mal com o mal, isso é retribuição humana, isso é vingança pessoal. Mas se você pagar o mal com o bem, isso é graça divina. Você aprendeu a ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Ele vai ensinar também que nós não devemos criar conflitos desnecessários. O verso 18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Ou seja, não seja você o problema ou o causador do problema. Não vai ser você a jogar pedra lá no vizinho que fica até 3 horas da manhã com o som alto. Vai orar. Não seja você aquele que traz o problema, seja você um pacificador, que Jesus ensinou, inclusive, lá em Mateus capítulo 5. Hebreus 12, 14 diz: procurai viver em paz com todos, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O propósito, o projeto da santificação passa por também viver em paz com os outros. Porque nós somos filhos de Deus, filhos da luz.
E temos um exemplo que é o príncipe da paz, o nosso Jesus. Ele ensina também que nós não devemos desejar a vingança. E ele vai dizer no verso 19 que nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Ele vai dizer que Deus, minha é a vingança, e eu retribuirei. Quem nos vingará é o Senhor. Porque a nossa vingança, irmãos, ela, quando é feita, é mal feita. Não traz justiça. A gente pensa só na gente. E Deus, quando se vinga, Ele faz de forma completa e correta. Pensar, irmãos, em viver o Evangelho traz mudança de vida. Irmãos, viver o Evangelho não é para qualquer um. É só para os fortes. Viver o Evangelho exige de mim mudança e transformação de vida. E Ele ensina que nós não devemos guardar mágoa, mas perdoar. Irmãos, como tem cristãos magoados, machucados, e que não perdoam. Olha o verso 20. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, lhe dê de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Provavelmente, Paulo deve estar se referindo, possivelmente, a um ritual egípcio, que os escritores dizem que um homem, quando ele queria mostrar ali que ele estava arrependido, ele colocava sobre a cabeça dele uma bacia com carvão em brasa. Era um ritual egípcio. Então ele está dizendo, olha, quando você faz o bem para alguém que fez o mal, a pessoa começa a pensar assim, eu fiz tanta desgraça na vida dessa pessoa e ela me retribui tão bem. O que está acontecendo? Será que ele é bobo? O que houve? E a pessoa vai querer entender e ela vai sentar com você. E aí é uma oportunidade, irmão, incrível de você apresentar Jesus. E veja bem, pensa nessa pessoa difícil na tua vida. E se você retribui o bem, sempre quando ela te dá o mal, e um dia ela senta com você, e ao sentar-se com você, ela pergunta assim, qual é a diferença que você tem, que você não me trata como eu te trato? E você pode dizer, ela é Jesus, Jesus manda eu te amar, mesmo sendo esse miserável. Não, vai dizer isso para ele. Mas mesmo você sendo desse jeito, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa, queridos, com certeza o Espírito Santo vai mexer com essa pessoa. E ela vai ser transformada. E ela vai deixar de ser a pessoa difícil na tua vida e vai ser um irmão ou uma irmã. Por isso, queridos, arrependimento exige perdão. Retire do teu coração as mágoas. Faça uma faxina na tua cabeça. Deixa o Senhor agir. Porque aí a gente vai começar, e é o quinto e último ensino dele, a demonstrar a diferença com as nossas atitudes. A nossa forma de viver. E ele diz no verso 21, não deixe vencer o mal, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Jesus nos deu o maior exemplo disso. Naquela cruz, ele olhou para Deus, para o céu, e disse, Pai, mande um raio e mate todo mundo. Foi isso? Ele olhou para o céu e disse, Pai, perdoa-os. Estevão entendeu muito bem isso. Em Atos 6, Estevão está sendo apedrejado. E apedrejado por falar a verdade e pregar o Evangelho. Estevão olha para os céus e vê o céu aberto. Vê Jesus sentado ao lado de Deus. E Estevão diz, Senhor, perdoa-os. Nós estávamos sendo apedrejados. Nós precisamos mostrar, assim como Jesus nos ensinou, que diante dos seus algozes, diante dos seus assassinos, ele falou, Pai, perdoa-os. Hoje nós também precisamos liberar perdão. Pedir ao Senhor que perdoe as pessoas que são difíceis na nossa vida. Porque o Evangelho nos pede que sejamos diferentes. O Evangelho me ensina que a minha mente precisa ser transformada e não dá para ser a mente desse mundo. Aonde nesse mundo é olho por olho.
Quando tem farinha pouco, meu prato primeiro. E o Evangelho me diz que se a farinha está pouco, me dá teu prato e vamos dividir. Vamos repartir. O Evangelho me ensina que quando eu sofro mal, eu vou orar por quem me fez mal. A nossa esperança, irmãos, é Cristo. E o Evangelho me ensina isso. Por isso eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos. E dentro desses 4 relacionamentos, eu quero que você pense qual que está mais frágil e que precisa ser fortalecido. O relacionamento com Deus, esse é o principal. Se o teu relacionamento com Deus não anda bem, com certeza absoluta, os outros 3 relacionamentos estão péssimos. Com você, com o próximo e principalmente com quem te causa mal. Porque tudo começa com Deus. Como está teu relacionamento com você mesmo? Como que você está se vendo? Como está teu relacionamento com os próximos, com os irmãos, com a igreja? E como você lida com as pessoas que são difíceis? Feche os olhos, leva isso diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, uma das grandes questões do Evangelho que precisamos viver realmente, desenvolver na nossa vida, são os relacionamentos. Por isso estamos em construção, Pai. Porque não é fácil. Relacionar-se com gente não é fácil. E o Senhor sabe isso melhor do que eu. Mas o Senhor me ama. E por isso, Senhor, quero cada vez mais ter intimidade com o Senhor nesse relacionamento. Pelo Senhor me amar, eu sei que eu posso ter equilíbrio na minha vida cristã, no meu dia a dia. Quero cada vez mais, ó Deus, amar os meus irmãos, amar o meu próximo. E me ensine, ó Deus. Me ensine, Senhor, a cada dia mais lidar com aqueles que são difíceis. Pois é ali, ó Deus, com esses que são difíceis, é que nós mostramos o amor do Senhor. Pai, eis aqui tua igreja. Eis aqui teu povo. Levante aqui, ó Deus, uma igreja que vive o Evangelho. Uma igreja que sabe quem é Jesus, como vimos na primeira mensagem dessa série. Uma igreja que busca a santificação, como vimos na segunda mensagem dessa série. E uma igreja que entenda que está em construção, que está melhorando a cada dia. E nesse melhorar, quer melhorar os seus relacionamentos com o Senhor, consigo mesmo, com o próximo e com aqueles que são difíceis. Ó Deus, que possamos colocar em prática aquilo que ouvimos e aprendemos hoje. Leve-nos em paz. Que o teu amor, ó Deus, esteja sobre nós. Que a graça de Jesus nos alcance todos os dias. E que nos momentos de angústia, difíceis, sintamos e recebamos do Senhor o consolo do Espírito Santo. É assim que oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.